AF Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas, cursos de formação, reciclagem, operacionais e administrativos. Excelência, formação profissional. Sempre com você, personalizando tuas ideias, fazendo teu sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre com você. A Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa. Bom dia a todos, Segurança em Destaque do dia 2 de novembro de 2021. Eu gostaria de iniciar desejando nossas condolências, familiares e amigos das vítimas, bombeiros municipais, do acidente que ocorreu em Altinópolis nesse final de semana. A gente sabe que é uma profissão arriscada, pessoas profissionais sempre procurando evoluir, e infelizmente um acidente natural desse tirou a vida de 9 bombeiros civis. Vamos iniciar hoje Segurança em Destaque com aquela preocupação de sempre de informar, a preocupação de esclarecer e a preocupação de orientar. Segurança em Destaque sempre busca orientar, informar e esclarecer. Lembrando que hoje nós teremos sorteio de vaga gratuita para o curso de leitura corporal que ocorrerá no município de Ribeirão Preto na próxima sexta-feira, agora nessa semana. Então, todos aqueles que comentarem, não apenas estiverem assistindo, mas comentarem, tanto no Facebook como no YouTube, estarão participando do sorteio dessa vaga gratuita do curso de leitura corporal.
ok? Hoje estamos com o nosso convidado, William Hanna Fares, engenheiro de segurança, ex-bombeiro militar. Gostaria de agradecer muito a presença dele, ele que é diretor técnico do Grupo Confidere, um dos maiores centros de treinamento do interior do estado de São Paulo. William, obrigado por ter aceito o nosso convite, hein? Eu que agradeço, também expresso aqui as minhas condolências aos familiares e amigos, né, dos bombeiros civis que tiveram a vida ceifada naquela tragédia recente, e desejo a todos um bom dia, um excelente dia. Perfeito. Trouxemos o William hoje para falar de um assunto bastante solicitado em nossas redes sociais, que é a prevenção de acidentes domésticos. Nós sabemos que o acidente doméstico é uma realidade no Brasil. Então, sabendo dessa realidade, trouxemos o William para estar conversando sobre esse tema. Lembrando que os participantes, o pessoal que está nos assistindo pela STVI Web TV, pode fazer perguntas no decorrer do programa para que o William possa esclarecer qualquer dúvida que haja em relação a esse tema. William, nós sabemos e comentamos, inclusive, antes de iniciar o programa, que o acidente doméstico, ele, infelizmente, faz parte do dia a dia no nosso país. Mas é grande a incidência realmente de acidentes domésticos no Brasil, como a gente imagina? Com certeza. Nós temos estatísticas oficiais, né? Sabemos que há uma defasagem em captação de números, mas temos estatísticas sobre isso. O acidente doméstico, ele causa morte, né? Causa lesões graves, inclusive, e todos nós estamos inseridos nesse contexto porque todas as pessoas residem em casas, em apartamentos, e esses ambientes, os ambientes domiciliares, sim, eles oferecem risco às pessoas. Perfeito. Você tem, na verdade, os números dessa estatística para a gente ter um cenário mais claro, pessoal que está nos acompanhando? Sim. De uma forma geral, até para a gente ter parâmetros aqui na nossa fala, nós temos dados do DataSUS, do Ministério da Saúde, de 2019. E os números estratificados, eles trazem para a gente as seguintes informações. Há uma divisão por faixa etária, né? E eu sim, trouxe aqui duas divisões relacionadas à idade. Para pessoas de 0 a 14 anos, nós temos, na classificação geral dos acidentes domésticos, o afogamento como a primeira causa de morte relacionada a acidentes domésticos. E aí, na sequência, nós temos a sufocação, queimadura, quedas e intoxicação. Se a gente passar para olhar os dados para crianças de 0 a 1 ano, nós temos a sufocação como primeira causa de morte para essa faixa etária. E na sequência vem a queda, o afogamento, a queimadura e a intoxicação. Perfeito. Vejo que, na verdade, são bastante possíveis de acontecer esses acidentes quando a gente começa a ter mais clareza no que é um acidente doméstico, nesse tipo de coisa. A gente começa a enxergar que a possibilidade dentro de casa de acontecer alguma coisa nesse sentido é real, né? E efetivamente o perigo existe no dia a dia. Nesse caso, as crianças são as maiores vítimas, como você mesmo declarou, desses acidentes. Por que elas são as maiores vítimas? Sem dúvida alguma, as crianças são maiores vítimas por uma característica fundamental, ou seja, a principal da criança, que é a curiosidade. Devemos lembrar sempre que os maiores responsáveis pelas crianças são os pais. Sim. Não são o vizinho, não é o irmão maior, não é a tia, não é a professora, né, que porventura pode estar em casa. E a partir daí, nós temos que os pais devem dar atenção a essas crianças e, de alguma forma, suprir essa curiosidade que elas têm. Sem dúvida nenhuma. A curiosidade é muito aguçada nessa faixa etária, né? Não tenha dúvida disso. Sem dúvida. Eu participei de um evento, alguns anos atrás, de professores que lidam com crianças,
e eles simularam o seguinte cenário. Colocaram maquetes de fogões, de bancadas de armários que existem nas cozinhas, Sim. com uma altura de 2,5 metros, para que estes profissionais, e eu estava incluso, Sim. presenciássemos essa situação. Ou seja, nós tínhamos à nossa frente maquetes de móveis, né, perigosos, que oferecem riscos, com uma altura de 2,5 metros. Foi natural a gente querer saber o que tinha lá em cima, inclusive colocando a mão. Certo. Né? E essa foi uma experiência de similaridade Sim. com o que a criança presencia num ambiente desse. Com a curiosidade toda dela. Exato. A criança, por vezes, está na cozinha e ela tem acima dela o fogão. A reação natural é colocar a mão por cima. Né? Sim. E é onde ela se depara com uma panela, com um objeto pérfuro cortante, que vai cair sobre ela. Sim. E aí nós temos o acidente. Não tenha dúvida. É isso que eu ia te perguntar. Os principais motivos desses acidentes. Você falou agora do fogão, pela curiosidade. O que nós temos mais com relação ao acidente doméstico? Que possibilidades que tem de acidente dentro da residência, nesse caso específico com as crianças? Nós temos as queimaduras provocadas, né, por fogo vivo, Sim. em fogão, em churrasqueira. Sim. Nós temos queimaduras químicas provocadas por produtos químicos, inclusive remédios, Sim. né, produtos de limpeza que podem estar ao alcance das crianças. Certo. Nós temos afogamentos causados por queda em piscina. Isso é muito conhecido, né? Nós temos vários artistas, pessoas conhecidas que perderam os filhos em situações como essa. Exatamente. Muitas ocorrências, inclusive, para crianças que estão na fase de engatinhamento, que caem dentro de baldes com água. Sim, E aí elas não conseguem sair desse balde. perfeitamente, bem citado. A mãe muitas vezes não está próximo à criança, não visualiza esse fato, essa ocorrência. Não imagina essa possibilidade, né? Esse é um problema. Exatamente. Nós tivemos, inclusive, uma ocorrência alguns anos atrás em Ribeirão Preto que causou uma comoção, né? De uma criança que rolou da cama e caiu dentro de um balde com água que a mãe tinha colocado para umidificar o quarto. O ambiente. Exatamente. Você está brincando. Vamos começar aqui falando o pessoal que nos acompanha hoje. Maria José Girt, bom dia. Angélica Pereira, bom dia. Muito bom estar aprendendo com vocês. Ótimo trabalho. Marinha Pescuma, bom dia. RALJ Soluções Integradas em Segurança do Trabalho. Já estamos por aqui. Esse é conhecido seu? Provavelmente. Aparecido Donizete, bom dia, amigos. Essa dupla tem sobrenome, trabalho. Henrieta Costa, bom dia. Marco Roberto Atanásio Ferreira, bom dia, Pescuma. Andréa Rocha Siqueri, parabéns pelo programa. Sempre com assuntos interessantes e importantes. Combate Urbano Treine, do meu amigo Arley, bom dia. Luiz Carlos Moreno, objetos e práticas, tesouras, facas, acender churrasqueira. Agora, uma inundação alucinada, segundo o Luiz Carlos Moreno, o professor Moreno, de armas de fogo em casa, mais pela ostentação que pela necessidade. Muito pouco preparo técnico e quase nenhum mental para tê-las ou utilizá-las. Moreno tem razão, isso é um perigo, né? Sem dúvida alguma. Professor Moreno, professor mesmo, né? Professor meu, né? Exato, nosso. A arma de fogo, ela oferece um risco acentuado, logicamente, mas o fato é que essa arma de fogo, ela vai oferecer o risco e causar aí os acidentes graves se elas estiverem ao alcance das crianças. Exatamente. A negligência na guarda é que causa a maior quantidade de acidentes. É estar acessível a crianças, até mesmo para adolescentes. Nós temos uma quantidade muito grande de acidentes, ou mesmo manuseio incorreto da curiosidade junto com um amigo, o disparo acidental causando a morte desse amigo, ou às vezes até do próprio jovem residente na casa. Então, arma de fogo é uma coisa que tem que estar muito, muito bem guardado, para que não haja nenhum tipo de acidente. E como o professor Moreno falou, né, deve fazer parte,
né, da preocupação de quem possui uma arma de fogo, não só o manuseio correto, o curso para manuseá-la com destreza, mas também a preocupação em onde esta arma vai ficar armazenada. Exato, né? Exato. Às vezes algumas vezes a gente ouve uma teoria de que não, a arma de fogo tem que estar à mão para você utilizar rapidamente. Então, só um parênteses aí. Primeiro, arma de fogo muito à mão pode causar esse tipo de acidente. Segundo, a arma de fogo pode estar num lugar adequado, porque se você não tiver tempo de pegar essa arma de fogo é porque você já está rendido. E se você já tiver rendido pelo marginal ou quem quer que seja, você não deve tentar pegar arma de fogo, porque com certeza vai morrer. Ok? Continuando aqui com a gente, Paulo Donini, parabéns William, profissional dedicado e altamente capacitado. Novamente o Arley, parabéns guerreiros. Marinha Pescuma, exatamente, os pais têm total responsabilidade sobre os filhos. Essa responsabilidade não pode ser transferida, né, William? Exatamente. Nem questão de acidente, nem questão de absolutamente nada. Vamos lá. Ocorrências aumentaram muito durante a pandemia? Maria José Gil te pergunta. Sem dúvida alguma, até porque as pessoas passaram a ficar mais em casas, né? Sim. E esse número de ocorrências acentuado, não só com crianças, né? Mas também com pessoas de idade média e também idosos. Logicamente, a permanência das pessoas em casa com maior durabilidade causam maiores acidentes. Possibilidade é muito maior, né? Aqui, Angélica Pereira também. As pessoas com idades avançadas também são mais propícias a se acidentar, principalmente nos banheiros. É isso mesmo, né, William? É isso mesmo. Nós temos que as pessoas com idade avançada, elas invariavelmente têm ou possuem 3 deficiências, né? Ou podem possuir 3 deficiências que são as mais comuns. Dificuldade na audição, dificuldade na visão e dificuldade na locomoção. É tema aqui do nosso bate-papo. Sim, mas à frente nós vamos entrar um pouco mais aprofundado nos temas, porque também o acidente com idoso, infelizmente, é comum. Luiz Carlos Moreno, que são extremamente vulneráveis? Ele confirmando aquilo que nós estamos falando. Aparecido Donizete, aproveitando a oportunidade, coexistência da criança com veículos em movimento na garagem e com o portão eletrônico. Muito bem lembrado pelo Aparecido Donizete, né? Sem dúvida. Grande especialista na área, né, de trânsito, exatamente. Donizete, professor de trânsito, né? Sem dúvida. Nós tínhamos que no passado, e muitos de nós, né, com idade mediana, passamos por isso, né? Sim. Os pais colocavam as crianças no colo e ensinavam a dirigir. Exatamente. Né? Instintivamente, essa era uma prática da sociedade que com o caminhar dos tempos isso acabou. Exato, né? exato. Mas era um incentivo até para que aquela criança não se preocupasse com a própria segurança. Né? Sim. E quantos acidentes ocorreram, né, nessa época? Muitos acidentes. Com certeza. Porque essa movimentação em garagem com o portão eletrônico, muitas vezes a pessoa está desatenta ou preocupada com outra coisa, né? Que pode levar a um acidente nesse ambiente com toda certeza. Está com a gente também o RALJ Soluções Integradas de Segurança do Trabalho, dizendo que escadas são extremamente perigosas para os idosos, tapetes ou degraus podem ser fatores de acidente. Nós vamos estar mais à frente falando nesse assunto. O Ivan Martins, parabéns, senhores. William, grande parceiro profissional. Novamente a RALJ. Eu não quero ser deselegante, mas essa sigla... Qual é o nome do proprietário? Você tinha me falado? A RALJ? É. Eu não sei se é o... Não estou lembrado agora, mas deve ser um parceiro nosso aí no mundo da segurança. Aqui logo abaixo ele colocou Rodrigo Ferreira, manda um abraço para o William, sou fã dele. É que você destacou o nome da empresa dele com letras, né? Como isso, siga, mas é o Rodrigo da Rauge. É porque na verdade vem para mim a mensagem, talvez esse seja o nome da conta dele, por isso que está RALJ Soluções Integradas. É o Rodrigo Ferreira. Rodrigo Ferreira, isso. Da Rauge Soluções Integradas, de Rio Claro. Grande parceiro, né? Grande professor nosso também na área de segurança do trabalho. Obrigado pelo prestígio, um abraço. Obrigado pela audiência.
Nós também temos HS Work Story, parabéns pelo tema. Nós temos aqui, a Marinha fala, acidentes acontecem em 1 segundo, por isso nós, professoras, que o caso da Marinha Pescuma é professora, devemos ter 10 olhos nos nossos alunos dentro de casa. É que nós estamos falando de acidente doméstico, mas a escola é um local que tem que ter toda essa precaução, principalmente com alunos pequenos, né? Crianças pequenas em relação a isso. Sem dúvida, até porque os temas, este assunto, né? Se a gente pensar na escola, a escola se assemelha a uma residência. Exatamente. Né? Então os profissionais de educação que têm responsabilidade com as crianças também devem ter essa mesma atenção. Preocupação, exatamente. Eduardo Moreno, bom dia, parabéns pela aula. Hoje as crianças estão no celular ou aos cuidados de pessoas nem sempre preparada para essas questões. Essa tem que ser uma preocupação de que as pessoas estejam preparadas para lidar com tudo isso, né? E aí, Pescuma, o Eduardo, né, grande amigo também, que está lá no Mato Grosso, prestigiando a nossa palestra aqui, ele toca num assunto muito importante, porque a tecnologia, ela não só pode ser usada para distração, né? Para o lazer, mas também para a instrução e a obtenção de conhecimento. Sim, orientação. Existem muitos sites direcionados para crianças, inclusive, que trazem informação sobre segurança doméstica, segurança no uso de materiais e equipamentos, né? Cabem aí os pais a direcionarem essa criança a acessar esse site. Auxiliar nessa orientação, né? Sem dúvida. Também está conosco o Vanderlei Silva, parabéns pelo programa. William, grande profissional com experiência no assunto. William Antônio Carlos Cirilo, sou de Votuporanga e quero aqui parabenizar pelo programa e pela aula. Nós é que agradecemos a sua presença nos assistindo. É uma grande honra estar com essas pessoas nos prestigiando. William, nós estávamos falando sobre idosos, falamos sobre criança. Vamos falar um pouco do idoso, os acidentes que podem ocorrer na residência do idoso, principalmente aquelas que muitas vezes o idoso mora sozinho, não está o tempo todo acompanhado. Quais são esses riscos do idoso? Como falamos aqui, né? O idoso, invariavelmente, ele é acometido de 3 deficiências pela idade avançada. Dificuldade de locomoção, dificuldade de visão e dificuldade de audição. Com base nessas deficiências, as pessoas próximas a esses idosos, parentes, né? Netos, filhos, devem dar uma atenção especial para suprir essas deficiências. Sim. Como, por exemplo, etiquetar remédios, né? Com letras grandes para que esse idoso não confunda os tipos de remédio que ele pode estar tomando. Perfeito. E aí sofrer uma intoxicação, não é? Ter o cuidado de não deixar nas áreas de circulação do idoso materiais escorregadios, como um tapete, materiais que ele possa tropeçar, como um vaso, como um objeto que ele não vai conseguir perceber. Instalar barras de segurança, barras de apoio nos banheiros. Isso é importantíssimo. Inclusive a gente que viaja muito, nós frequentemente estamos em hotéis que têm essas condições, né? Sim, sim. Por conta da preocupação com o idoso. Com certeza. Hoje é muito mais comum do que no passado, né? Exatamente. E essa pessoa que se propõe a zelar pelo seu ente querido, ela deve pensar como um idoso. Ela não pode pensar nela, porque normalmente pessoas mais novas não precisam desse tipo de atenção. De problema, exatamente. Exato, então ela tem que sempre se colocar no lugar da pessoa com idade avançada e aí passar a pensar no impensável. Você falou se colocar no lugar, eu lembro uma vez que teve um treinamento em que se falava sobre acessibilidade, cadeira de roda, pessoas sem visão. E era justamente isso, vendava-se as pessoas que participavam e faziam as pessoas que participavam desse treinamento se locomoverem com cadeira de roda. Aí você tem a real noção e efetiva noção do que é você não enxergar e ter que andar
às vezes até na própria calçada, em algumas cidades, onde você tem uma série de obstáculos, dentro da residência, com a cadeira de roda não passa num lugar, bate no outro e assim por diante. É exatamente esse o termo, se colocar no lugar para se evitar o problema. Isso é fundamental. Nós temos com a gente também aqui o resgate.com. Parabéns pela escolha do tema Home Safety. Sempre continuará sendo nossa maior preocupação, pois é onde mantemos nosso melhor e maior patrimônio, a família. É exatamente isso. Ademilson Gomes, parabéns pelo programa, Guelfo. Andréia Carla Prati, ótimas informações e orientações para nós que não somos pais, mas cuidadores responsáveis por maior número de crianças e adolescentes. Isso é verdade, porque muitas vezes você não tem em casa esse tipo de coisa, mas onde você trabalha, ou professor, ou trabalha numa creche, ou qualquer outro lugar que tenha criança, ou idoso, lógico. Então, efetivamente, você ter essa percepção e essa informação é extremamente importante. Só quero lembrar vocês, todos aqueles que comentarem durante o programa no Facebook ou no YouTube, estão concorrendo a uma vaga gratuita do curso de leitura corporal. No final do programa nós faremos esse sorteio. O curso acontecerá sexta-feira agora, um curso de leitura corporal com o professor Dr. Leonardo Borges. Curso esse que nós já tivemos há 15 dias atrás, foi um sucesso, teve até a matéria no nosso programa, mas efetivamente um curso extremamente importante para uma série de profissões, uma série de profissionais que podem utilizar esse curso para no seu dia a dia desenvolver o seu trabalho. Eu gostaria, antes de mais nada, antes da gente ir para o intervalo, agradecer a professora doutora Raquel Bugnoli. Ontem ela comentou sobre o nosso programa e eu tenho assistido o programa dela, inclusive o programa toda segunda-feira às 18 horas, o programa Lado a Lado. É importante salientar que a STVI Web TV ela tem uma série de programas na sua rede. Os programas acontecem todo dia às 9 horas, STVI Web TV com o Batata e o Zé Henrique. Depois, na segunda, nós temos às 18 horas o Lado a Lado com a doutora Raquel Bugnoli, um programa de excelente qualidade, que ela também traz convidados, conversa com convidados, assuntos extremamente importantes. Nós temos STVI Esporte também, às 19 horas da segunda-feira. Estou esquecendo algum, Antônio? Não? Basicamente esse. Alguns diários, outros uma vez por semana, que nem o nosso, toda terça-feira às 11 horas. Vamos para 1 minutinho e meio de intervalo para os nossos apoiadores e retornamos em seguida com prevenção de acidentes domésticos com o nosso convidado William Ranafares. Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa. Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas.
cursos de formação, reciclagem, operacionais e administrativos. Excelência, formação profissional. AF Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. Sempre com você, personalizando tuas ideias, fazendo teu sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre com você. Retornando aqui com Segurança em Destaque, programa que tem como principal objetivo informar, orientar e esclarecer. Hoje nós estamos com o nosso convidado William Hanna Fares, engenheiro de segurança, ex-bombeiro militar, e o William é diretor técnico do Grupo Confidere. William, nós estávamos falando sobre acidentes, agora me diga, qual o principal motivo para esses acidentes? Dentre os vários motivos que nós temos e podemos ter relacionados aos acidentes, eu quero destacar aqui o que eu considero como principal, que é o comportamento das pessoas. Sim. E aí cabe um detalhamento sobre isso. Porque, primeiro, que a pessoa dentro de casa, ela nunca vai achar que vai acontecer alguma coisa de ruim. E aí ela baixa a guarda em relação à prevenção desses acidentes. Exatamente. Né? E um pouco mais ainda sobre isso, a gente pode falar sobre duas palavrinhas que estão no nosso cotidiano: risco e perigo. Essas palavras se confundem dependendo da literatura e aí trazem os conceitos invertidos. Mas não é essa a nossa preocupação. O fato é que risco e perigo está relacionado diretamente ao comportamento das pessoas. Sem dúvida. E aí nós podemos dividir isso em duas partes. Probabilidade de acontecer o acidente, ou seja, é possível isso acontecer, já aconteceu comigo, qual é a minha experiência de vida relacionado a este fato, a esta possibilidade. Sim. E a consequência, ou seja, se o acidente ocorrer, qual é a consequência que ele vai trazer? E aí a nossa cultura, a cultura latina, ela traz que nós damos mais importância à probabilidade. Ou seja, se a pessoa não teve uma experiência ruim relacionada a um fato, ela não dá muita importância. Não está no imaginável dela. Exatamente. Ao contrário, se a pessoa já passou por uma experiência ruim, ou seja, teve uma queimadura, teve o filho queimado, passou por um quase afogamento, vivenciou um princípio de incêndio em sua residência, sem dúvida, a preocupação dessa pessoa vai aumentar muito. Muito, muito. E aí eu fecho esse raciocínio da seguinte maneira: sempre que nós formos pensar em algo, que a gente analise aquele fato ou a possibilidade do fato ocorrer, não pela probabilidade, mas sim pela consequência. Sim. E aí é fácil imaginar o seguinte cenário: se pegar fogo na sua casa, qual é a consequência disso? É terrível, né? A consequência é alta. Com certeza. A gente vai ter perda de documentos, perda de bens materiais. E se a gente falar em vítimas,
aí o prejuízo é imensurável, não é assim? Com certeza. Pois é. Com base nisso, nós teremos um comportamento mais seguro. Ou seja, não deixaremos produtos inflamáveis em qualquer lugar, próximo a qualquer coisa. Sairemos de casa e desligaremos o equipamento elétrico que pode ser desligado da energia. Carregador de celular, Por tem uma exemplo, série de exemplos. Fecharemos a válvula de gás de cozinha. Sim, E a partir daí, nós temos a prevenção do acidente. que é fundamental. Se nós analisarmos esses fatores, ou seja, a possibilidade de incêndio na nossa casa, pela nossa experiência de vida, sendo que não passamos por esta experiência, logicamente a gente vai achar que nunca vai acontecer, que é difícil de acontecer. Exato. E aí a gente baixa a guarda. Quando não está no nosso universo de conhecimento, é muito mais difícil imaginar. Então, aproveite o que você tem de informação, de casos ocorridos em outros locais, outras famílias, de amigo, noticiário, para estabelecer uma prevenção na sua residência. O que acontece com os outros não deixa de ser um exemplo a ser seguido para a prevenção, para que não aconteça na sua residência. Com a gente aqui também, William, o Claudinei Ferreira da Silva dizendo bom dia, Juliano Vieira, bom dia, William, grande mestre, Maria Fernanda Fares, você deve conhecer Maria Fernanda Fares, não? Parabéns, excelente tema. Moacir Belli, bom dia, tema muito importante. Angélica Pereira comentando aqui, muito comum ter acidentes com crianças atrás de pipas e passar por descargas elétricas. Isso é um problema mesmo, né, William? Exatamente. Assim como a bola, a pipa, Sim. ela nunca vem sozinha, né? Exatamente. Atrás de uma bola ou atrás de uma pipa, sempre temos uma criança correndo. Exatamente. E descarga elétrica é um problema gravíssimo. Também está nos acompanhando o Jorge Filipini, o grande Jorge, vereador do município de Sertãozinho. Bom dia, parabéns pelo programa de excelência. Um abraço, meu amigo Pescuma. Um abração, Jorge. William, nós estamos falando dos tipos de acidentes que aconteceram, tipos de coisas que podem acontecer. Agora eu digo o seguinte, o que nós podemos entender como uma casa segura, né? Vamos pensar no amplo, né? No espectro maior. O que pode ser uma casa segura? Fala para nós. Nós tratamos aqui sobre o comportamento das pessoas que estão relacionados diretamente às causas dos acidentes domésticos e, de uma forma geral, podemos considerar o que é uma casa segura. E aí, as pessoas que estão nos assistindo devem fazer essa análise pessoal sobre a sua própria residência. Perfeito. Né? Então, vamos lá. Se nós imaginarmos uma casa segura, certamente nós vamos pensar nas instalações elétricas dessa residência. Perfeito. Quando é que você, que está nos assistindo, fez a última revisão das instalações elétricas da sua casa, da sua residência, do seu apartamento? E aí é fácil a gente imaginar ou nos certificarmos da importância disso. Se a sua casa foi construída há mais de 15 ou 20 anos, e é comum morarmos em residências, em casas, em apartamentos com mais de 15 ou 20 anos de construção. Sem dúvida. Será que nessa época em que a casa foi construída, as instalações elétricas dela foram projetadas para suportar a quantidade de equipamentos elétricos que temos dentro da nossa casa? E aí, hoje é comum qualquer casa, por mais humilde que seja, ter lá 2, 3 televisões, ter o videogame das crianças, ter computador, ter inúmeros equipamentos elétricos na cozinha, ter mais que uma geladeira, ter aparelho de ar-condicionado. E aí cabe um destaque para o aparelho de ar-condicionado, porque comprar o equipamento é acessível. Agora, instalá-lo causa uma surpresa para quem comprou, porque é quase metade do preço cobrado no mercado para se instalar um aparelho de ar-condicionado. Sem dúvida. A pessoa comprou,
não se preparou para gastar com a instalação e aí faz uma adaptação nas instalações elétricas. E a adaptação é um prato cheio para problema e acidentes, né? Exatamente. Se formos passar para o mobiliário da casa, basta a gente analisar o seguinte: quando vamos comprar uma mesa, um armário, uma cama, a nossa preocupação é só com o preço do bem, com a condição de pagar as parcelas do bem, ou analisar se este móvel ele tem uma quina viva, se o tampo de vidro é preparado para a quebra e não o estilhaçamento. Sim. Se temos na nossa casa crianças que vão bater a cabeça porque elas têm exatamente a altura Do tampo. do tampo. Perfeito. Se nós temos idosos em casa e aí este móvel vai ser um fator de risco para esse idoso e por aí vai. Se o imóvel é bom lembrar sempre, quando você vai comprar uma mesa, é importante você medir a mesa dentro do espaço que você quer colocar. Às vezes você compra uma mesa muito grande e no caso do idoso, a área de passagem começa a ficar muito restrita, né? Passa a ser um problema. A gente sabe que a qualquer momento você sai batendo o dedinho em cadeira, em pé de mesa, tal. Imagina o idoso. Exatamente. Então, para a gente considerar uma casa segura, nós temos que pensar em vários fatores, não é? Inclusive, cabe a nós falarmos aqui sobre a manutenção da nossa residência, Sim. que é causa de grandes acidentes também. Uma ocorrência muito comum, ainda mais na nossa região aqui, que é uma região quente, é a pessoa, ainda mais com idade avançada, subir ao telhado para fazer qualquer manutenção. Sim. E ela fica numa posição ruim, normalmente agachada, ela não prevê o tempo que ela vai ficar lá em cima, Perfeito. o clima vai esquentando e aí ela não consegue descer. Inclusive o corpo de bombeiro é acionado de vez em quando para auxiliar pessoas a descerem do telhado. É verdade. Bom, sobre telhado, nós tivemos alguns anos atrás a morte do Gugu Liberato. Exatamente. Subiu no telhado, pisou num forro que era de gesso e caiu da altura e bateu a cabeça e veio a falecer. Então, tudo isso precisa ser pensado antes de ser feito, não é isso, William? Exatamente. E o manuseio de ferramentas elétricas requer outra atenção, né? Sem dúvida. Basta aí principalmente os homens, né, que lidam com ferramental de manutenção doméstica, analisar o seguinte: você tem um óculos de proteção na sua caixa de ferramenta? Você tem uma luva de segurança na sua caixa de ferramenta? Porque não existe diferença entre a possibilidade de haver um acidente furando uma parede em uma empresa ou em uma residência. Na sua residência, o exatamente. risco é o mesmo, não é? Exatamente. Nós temos aqui também nos acompanhando Fernando Prudêncio, convidado de excelência, grande profissional, homem e amigo. Tema muito importante para o nosso dia a dia. Realizo treinamentos na Confidere há anos e pratico e repasso para minha família. É isso aí. Quem tem a informação tem que repassar, né? A RALJ Soluções também. Esse tema é tão importante que deveria ser incluído na formação de jovens e crianças. Não tenha dúvida, tudo que você orienta jovens e crianças, o risco posterior reduz bastante. Daniel Rodrigues, parabéns, professor. Matheus Masqueto Fares, também acho que você deve conhecer. Os animais de estimação às vezes estranham as crianças também. Mordidas e arranhões podem acontecer? Boa pergunta do Matheus. Podem acontecer, e aí cabe até um comentário aqui sobre esse tema, que é o seguinte: antes de adquirir, né, de pegar um animal, tem que ter essa avaliação. Com certeza. Né? Qual é o perfil desse animal? Ele vai crescer muito? Ele é agressivo? A sua criança, o seu avô vai ter uma condição segura em lidar com esse animal? Porque por mais que o animal seja domesticado, o animal tem um instinto selvagem, né? Tem um instinto Sem dúvida. dele. E aí cabe também, já lembrando sobre esse questionamento do Matheus, o seguinte comentário. Nós vemos incidências recorrentes de picadas ou mordidas de animais peçonhentos dentro de casa, Sim. envolvendo crianças. Sim. É extremamente importante que todos saibam
qual é o hospital correto para se levar essa criança num atendimento de urgência. Já ter essa informação, né? Relacionado a picadas ou mordidas de animais peçonhentos. O mesmo com relação ao órgão de apoio, né? Num acidente doméstico. Sim. Se preciso for solicitar ajuda do Corpo de Bombeiros, todos na residência sabem, têm condição de acionar o Corpo de Bombeiro, têm condição de acionar o SAMU. Exato. Então, seria essa bom a gente informação. dar esses números, né? 193 e 192. Isso, 193 para o Corpo de Bombeiros, 192 para o SAMU. Para o SAMU. Perfeito. Aqui lembrando também o Daniel Rodrigues, tema importantíssimo, criança em relação a vasos sanitários abertos e baldes com água, risco de afogamento. Aquilo que você comentou. Nós falamos de balde, mas realmente o vaso sanitário muitas vezes pode ser um problema, né? Ocorrência também recorrente, o Daniel, grande amigo, né? Bombeiro civil referenciado na nossa região, traz esse complemento aí das possibilidades de acidentes. Sem dúvida. Também temos aqui o Edilson Aparecido Paulinho, do Ilcinho. Guelfo, fale dos cuidados com idosos que precisam ter com atividades físicas em domicílio, com os imóveis utilizados e para não ter o risco de acidentes. Exemplo, sempre com cadeira ou outros, sempre encostado. Quando o idoso tem esse treinamento em casa, atividades físicas necessárias, né? Utilizar móveis adequados. No caso, o exemplo que ele deu de cadeira ou outros móveis que forem utilizados. Não tenha dúvida, você vai utilizar o móvel em casa com o idoso, você precisa ter a certeza da firmeza desse móvel, do preparo desse móvel para que efetivamente o exercício possa ser feito com segurança, não é isso, William? Isso, Wilson, um profissional experiente, né, com propriedade na fala. Essa recorrência aumentou com a pandemia, né? As pessoas mais idosas mais em casa, né? Se exercitando dentro de casa, utilizando como apoio móveis, né, que estão lá à disposição. Então, esta análise ela deve ser feita para evitar aí um acidente com graves lesões, inclusive. Sem dúvida. Eu sempre digo que quando você vai se informar, que nem nós falamos há pouco dos animais, se você não tem essa informação, procure o veterinário, procure mesmo um adestrador de animais experiente antes de adquirir o animal. Porque às vezes, infelizmente, acontece de você pegar o cachorro quando é filhote, é sempre uma maravilha. Porque ele é pequeno, faz pouco as fezes, come pouco, é tudo uma maravilha. Ela era pouco, a hora que você vê, você tem um fila em casa que come quilos, defeca quilos, e o animal é um monstro de grande, ele machuca às vezes uma criança só de esbarrar, não é nem questão de morder. Então, essa informação, essa prevenção para adquirir um animal doméstico é fundamental. Da mesma forma que nem falou o Edilson Paulinho, com relação, você vai fazer exercício, é comum a pessoa comprar aquelas barras que fixa no batente da porta. Daí sai se pendurando, cai de cabeça ou de costa no chão, não é isso? Já vimos várias ocorrências envolvendo essas barras, né? Exatamente. Até porque existe uma fixação adequada de acordo com o peso, com a pressão do equipamento. E, invariavelmente, dentro de casa, as pessoas não se preocupam com isso. A pessoa sai comprando, a ideia é boa, a iniciativa do exercício é positivo. O que nós precisamos saber é que a prevenção faz parte de qualquer acidente, de qualquer faixa etária. O acidente pode acontecer a partir do momento, principalmente quando você não se informa, não se previne, aí você tem inevitavelmente, se tiver que acontecer o acidente, aconteceu. Importante o que o William falou, aconteceu o acidente. Anote o telefone, oriente todo mundo que está na residência, às vezes um funcionário seu que trabalha diariamente na sua residência, todos têm que ter essa informação. Escreva, coloca do lado do telefone, põe uma plaquinha, 192 é o telefone do SAMU, 193 é o telefone do Corpo de Bombeiros, vamos complementar, 190 é o telefone da Polícia Militar. Então, quando você tem a informação à mão, na hora do desespero, da correria, não é isso, William? Adrenalina correndo na circulação sanguínea, se você não tiver alguma coisa escrito à mão, fatalmente vai esquecer, não é isso? Isso é fato, até porque a pessoa vai estar transtornada, né, no momento da ocorrência. Exatamente. E não é comum as pessoas se lembrarem destas informações. Inclusive, quando nós estamos em edifícios
promovendo palestras orientativas, Sim. eu sempre indico que em edifícios de apartamentos residenciais, que tenha na portaria a identificação dos apartamentos em que existem pessoas com dificuldade de locomoção, Perfeito. pessoas com dificuldade de audição, até porque se acontecer um incêndio nesses locais, As pessoas não vão ouvir nada. não vão ouvir nada, e é uma informação extremamente importante para o Corpo de Bombeiros, que vai chegar no local para atendimento à Você ocorrência. orienta o bombeiro que naqueles apartamentos tem uma pessoa com problema de audição, de locomoção. Para que o bombeiro dê prioridade no Perfeito. salvaguardo dessas pessoas. Perfeito. Então, vocês veem que não é simplesmente um ou outro assunto. Engloba uma série de casos em que a prevenção, repito, na verdade no Brasil você não tem muita prevenção, né, William? Infelizmente você tem mais correção do que prevenção. A coisa precisa acontecer para depois você pensar em resolver, né? Exato. Isso, infelizmente, faz parte da nossa cultura, né? Sim. E por isso que eu relacionei a causa mais importante dos acidentes com o comportamento das pessoas. Exatamente. Então a gente que trabalha nessa área de segurança há muitos anos sabe que prevenção, infelizmente, não faz parte da nossa cultura e é extremamente importante. Está aqui com a gente também Senha Júnior, parabéns pelo assunto, grande amigo William. Gustavo Gracindo, parabéns William, grande profissional. Vitor Barça, a pior combinação de fatores de risco dentro de casa, na minha opinião, é o chuveiro elétrico dos fatores potencialmente perigosos. Eletricidade e água. Ele tem razão, né? Sem dúvida alguma, inclusive, bem lembrado pelo Vitor, né, profissional de segurança do trabalho, amigo nosso, uma grande incidência de acidentes domésticos envolvendo um equipamento que muitas mulheres têm em casa, que é a chapinha. Sim, Né? sim. E normalmente se usa a chapinha próximo a uma torneira, na pia do pia, banheiro. perfeito. Não é? A questão do chuveiro, incidência de choques elétricos. E aí, Pescuma, cabe também o seguinte lembrete. O comportamento, ele deve ser reativo no momento certo. É comum as pessoas reclamarem que sofreram um choque elétrico leve ao tocar na tomada ou no registro do chuveiro. Perfeito. Ao tocar num equipamento elétrico que está dentro de casa e sentiu esse choque elétrico. Perfeito. E a pessoa não toma ação. Não toma ação Como corretiva. é um choque pequeno, fica Exato. para lá. E aí é onde pode ocorrer aí uma lesão maior com uma outra pessoa, Com um a outro passagem familiar. do tempo, exatamente. Exatamente. Ele diz aqui, o Vitor também, Barça, a manutenção e seus cuidados são extremamente essenciais. Foi aquilo que você falou, manutenção da parte elétrica da casa. A manutenção, de modo geral, é extremamente importante. Nós temos aqui a Maria José Gilbert, vigilância constante com crianças, afastando o acesso a sacolas plásticas, travesseiros, que podem provocar sufocamento. É isso, né? É isso, inclusive o sufocamento está entre a causa principal de morte de crianças até 1 ano de idade. E se a gente analisar o contexto desse tipo de ocorrência, é por distração, é por deixar o saquinho do supermercado de fácil alcance da criança. Então, isso é uma tragédia, né? Quando ocorre é uma tragédia. Acaba com a família porque realmente é extremamente desgastante e muitas vezes de difícil recuperação uma situação como essa. O Daniel Rodrigues também, produtos de limpeza em relação à falta de conhecimento quanto às reações de misturas caseiras. Importante detalhe, né? Extremamente importante, porque hoje os produtos, eles têm um poder de ação muito grande. Sim. Né? Para que a limpeza seja mais fácil para quem está fazendo essa limpeza. E aí, por exemplo, nós já atendemos ocorrências de pessoas que foram lavar a área do box do chuveiro com esse box fechado. E aí despejou no chão roupa limpa, né? Água sanitária. E aí essa água sanitária ela provoca um efeito terrível, né, dos gases que são desprendidos. Sim, e a sim. pessoa desfalece dentro do box, Exatamente. na limpeza do banheiro. Exatamente. Lembrando que dizia minha avó que cuidado e caldo de galinha não faz mal para ninguém. É exatamente isso. A prevenção é você se preparar, se informar antes do fato, se é um fato que você tem alguma dúvida. Não é vergonha para ninguém chegar para alguém que conhece
um pouco mais que você e perguntar, aconteceu isso, o que você acha, eu vou fazer, não vou fazer? É extremamente importante essa conversa. Também o Luiz Carlos Moreno, informação, manutenção e prevenção devem nortear o comportamento humano, mas são relegados ao descaso. É aquilo que nós falamos há pouco. Infelizmente, no Brasil, prevenção não é um tópico prioritário. No Brasil, se corrige mais do que se previne. E a prevenção, muitas vezes, salva vidas. Não somente evita o acidente, mas salva vidas. William, nós chegamos à Casa Segura, falamos de idosos, falamos de crianças. Algum tópico mais que você gostaria de falar para complementar? Eu digo sempre que quando o programa está indo bem, está fluindo bem, na verdade ele passa voando. Nós já estamos complementando o nosso horário e eu gostaria que você, se tivesse algo mais para falar, que complementasse. Nós poderíamos ter aqui horas e horas para discorrer esse assunto, falar sobre isso. É. Sem dúvida. Eu quero, de antemão, agradecer o convite, né? Sim. Quero mandar um abraço para algumas pessoas que foram destacadas aqui. O Santiago, lá de Vitória do Espírito Santo, grande amigo, grande parceiro nosso. Paulo Augusto Donini, que está na capital paulista. Vanderlei, técnico em segurança de uma das maiores concessionárias aqui da nossa região. O Fábio, que está em Madrid, na cidade de Madrid, na Espanha, nos prestigiando. E todos os amigos que você referenciou. Eu quero deixar aqui a seguinte dica para que nós tenhamos uma casa segura e que evitemos acidentes e tragédias, né, dentro das nossas residências. Pense sempre no impensável. Pensar no impensável é a chave para termos prevenção. Porque se partirmos desse princípio, nós consideraremos que é adequado e importante termos um extintor portátil dentro da nossa casa. Sim. Fazermos orientações importantes para as nossas crianças, darmos atenção aos nossos idosos, analisarmos a compra de um bem material, de um equipamento elétrico, fazermos a manutenção adequada na nossa casa. Tudo isso vai ser feito a partir de pensarmos no impensável. Analisarmos riscos dentro da nossa casa. Não tenha dúvida. Perfeito. William, eu gostaria até de ir no ar agora. Nós tivemos esse acidente no final de semana e nós tivemos... aqui nós temos só mais uma pergunta antes de encerrar. Tela nas varandas e janelas são importantes para a proteção de crianças e animais. Fundamental, né, William? Extremamente importante, bem lembrado, né? Pelo a Henrietta Costa que faz essa observação. Pela Henrietta, além das telas, não é? A proteção das piscinas. Sim, também, fundamental. Com capas. Sim, fundamental. O que eu ia te falar é o seguinte, nós tivemos esse acidente no final de semana aqui próximo da gente, em Altinópolis, inclusive vieram a falecer esses 9 bombeiros civis, alguns tiveram trabalhando inclusive na Confidere, não é isso? Tiveram com você prestando serviço. Então eu gostaria, essa pauta já existia dentro, nós fazemos pauta para 4 programas, 8 programas, 1 mês, 2 meses de antecedência, para irmos encaixando até no momento que a gente vai efetivamente realizar o programa. Nós tínhamos a pauta da formação de bombeiro civil mais à frente. Mas, em função desse ocorrido, eu gostaria de, na terça-feira que vem, estar falando desse assunto. Você tem essa disponibilidade? Sem dúvida, vai ser extremamente importante tratar desse assunto. O Grupo Confidere é uma escola de formação de bombeiros civis. Das melhores da região. Exato, e a gente pode falar sobre a formação e atuação dos bombeiros civis. Perfeitamente. Então, vocês já sabem, terça-feira que vem, no dia 9 de novembro, às 11 horas, nós vamos estar falando sobre formação e atuação do bombeiro civil, falando de vários casos, com a presença novamente de William Hanna Fares aqui com a gente. Ainda temos aqui mais um comentário do Fernando Prudêncio. Antes do Fernando, tem uma Marinha Pescuma, parabéns pelo programa, excelente dupla, competente e de um profissionalismo ímpar, obrigado. Daniela Fernanda, é importante ensinar as crianças a como chamar a polícia ou bombeiros quando precisar. É exatamente isso que nós falamos, tem toda a razão. Se não acontece alguma coisa, a criança não sabe o que fazer. Não só a criança, como todas as pessoas que estão, na realidade, dentro do ambiente do lar.
Fernando Prudêncio, exemplo para conhecimento de todos, o do Gugu. Todos usamos escadas retrátil em casa, quase sempre em local improvisados. É verdade, escada em local improvisado, para você descer depois, ou para possível queda, é um risco, né, William? Sem dúvida alguma, bem lembrado pelo Fernando, também profissional experiente na área de segurança do trabalho. Invariavelmente as pessoas têm escadas dentro das casas, não fazem inspeção dessas escadas, Sim. A utilizam sempre com algum tipo de adaptação. Exato. Quais são, ele pergunta, o Fernando, temos algumas dicas para uso de escadas dentro de casa? Sem dúvida alguma, a gente deve seguir as regras básicas de uso de escada. Nunca utilizar uma escada com chinelo de dedo, com Perfeito. tamanco, com salto alto. Nunca subir no último degrau da escada, né, e ficar sem apoio com as mãos. Exatamente. Nunca utilizar uma escada sem abri-la e travá-la completamente. Perfeito. Né? E principalmente, sempre ter uma segunda pessoa fazendo o apoio desta escada. Acompanhando a ação, né? Exatamente. Ari Silva, parabéns, William, bela explanação do assunto, grande profissional e amigo. Fernando Medeiros, parabéns pela excelente entrevista, de uma utilidade ao público em geral. RALJ Soluções Integradas de Segurança do Trabalho, parabéns, William, muito bom para todo e muito boa a abordagem, excelente. Angélica Pereira, parabéns aos dois, o programa foi importantíssimo. Francisco das Chagas Lima Rodrigues, grande abraço, William, obrigado pelo bom atendimento aos clientes e parceiros. Aparecido Donizete, parabéns, meus irmãos, sinto-me bem representado. É exatamente isso, Aparecido. Nascimento, obrigado pela... Não só o Nascimento, nós queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando na data de hoje. Lembrem-se, façam os seus comentários, que a partir de agora vocês estarão concorrendo a uma vaga no curso de leitura corporal que irá acontecer sexta-feira em Ribeirão Preto, curso esse ministrado pelo professor doutor Leonardo Borges. Leitura corporal, ferramenta excelente para o trabalho do dia a dia em qualquer profissão. Nós temos condições de fazer o sorteio aí, Antônio? Já vai fazer? Leonardo está me informando aqui, isso. Leonardo Borges, sexta-feira em Ribeirão Preto. Me parece que vai ser na OAB de Ribeirão Preto, mas eu vou confirmar depois o endereço certinho e o horário. O curso é sexta-feira agora. Essa vaga que nós estamos sorteando é gratuita para quem comentou no Facebook ou no YouTube, comentou, para que nós fazemos sorteio numa ferramenta do Facebook que faz o sorteio automaticamente. Quem ganhou foi o Paulo Donini. Será que ele viria de São Paulo? Parabéns, William, profissional dedicado e altamente capacitado. Vamos fazer o seguinte, nós faremos o contato com o Paulo Donini depois. Caso, deixa um segundo nome sorteado aí, o Antônio, porque o Paulo Donini é residente em São Paulo, não é isso? Ele é residente em São Paulo e ele é gerente executivo de uma grande empresa. Eu não acredito que ele possa ficar o dia todo na vir. Sexta-feira agora sem um planejamento Acredito. antecipado. De qualquer forma, o primeiro vencedor foi o Paulo Donini. Coloca uma reserva para o Paulo Donini, já vamos deixar avisado. O Paulo Donini é o primeiro vencedor. Caso ele não possa comparecer, nós temos já o segundo nome. Eu gosto sempre de deixar, por uma questão de... Luiz Carlos Moreno, professor Moreno, que comentou aqui agora uma inundação alucinada de armas de fogo e etc. Luiz Carlos Moreno também na reserva do Paulo Donini, é o segundo reserva. Mais um, por favor, Antônio. Havendo a possibilidade de não participação de qualquer um deles, em primeiro é o Paulo Donini, em segundo Luiz Carlos Moreno. Não podendo o Donini comparecer, o curso é do Luiz Carlos Moreno. Não podendo o Luiz Carlos Moreno comparecer, o curso, vamos para uma terceira pessoa. Deixamos 3 já no ar, para não ter dúvidas daqueles que estão na sequência, né, vamos dizer, numa fila de espera, contando para participar desse curso. Sexta-feira, nessa semana agora, sexta-feira, acho que é dia 5, não é isso? Vai ser dia 5.
sexta-feira, dia 5, em Ribeirão Preto, vai haver esse curso de leitura corporal com o professor Dr. Leonardo Borges. Curso esse extremamente concorrido. Angélica Pereira foi sorteada. Angélica Pereira, ela é residente em Taubaté. Ela é residente em Taubaté, de qualquer forma está na fila. Isso que é bom ter uma assistência do programa extremamente diversificada de localidades, que nem você agradecer um amigo, Vitório do Espírito Santo, você falou? De Vitório, Santiago em Vitório, o Claudinei, grande amigo de Jabuticabal. Exato. O Rodrigo de Rio Claro, Donini de São Paulo. Que maravilha. A gente fica contente que essas pessoas estão, de alguma forma, nos assistindo, nos prestigiando. Extremamente importante a participação de todos. Vamos deixar esses três, lembrando, o primeiro foi o Paulo Donini, depois o Luiz Carlos Moreno e terceiro Angélica Pereira. Se algum dos três não puder, a gente depois faria um sorteio com esse pessoal que nós temos arquivado aqui, quem participou do programa de hoje. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, já agradecer de antemão a tua presença na semana que vem, onde nós vamos estar falando sobre formação e atuação de bombeiro civil no próximo programa. Muito obrigado mesmo, William. Eu que agradeço a oportunidade, ao convite, e espero que todos façam as suas reflexões e lembrem-se sempre, né, que o acidente acontece quando a prevenção falha. Perfeitamente. Gostaria então de agradecer também. Temos um comentário aqui rápido do HS Work Story. Acidentes com animais peçonhentos com crianças em Ribeirão Preto. Temos diversos casos, e é verdade. Por isso que você falou, saber para onde levar é importante. O Carlos Jean Rodrigues foi o nosso convidado há alguns programas atrás, psicólogo, Guarda Civil Municipal de Sertãozinho. Bom dia, meu amigo, excelente programa, parabéns. E o Fábio Oliveira, tive a grande sorte de conhecer, conviver e trabalhar com o engenheiro William em um grande projeto em Ribeirão Preto. Seguro que é o melhor profissional que conheci na área. Fábio Oliveira, acompanhando diretamente da Espanha. Muito obrigado a todos vocês. Efetivamente, esse programa só existe com o objetivo de informar, orientar e esclarecer quando vocês estão com a gente. Esse é o motivo da existência do programa e por isso que nós estamos aqui. Eu gostaria de agradecer também a minha equipe técnica, Antônio Almeida, nosso diretor de TV, Igor Moutinho, nosso repórter, o Éder, da parte de marketing, e a Carol Fantin, que é a nossa fotógrafa. Sendo assim, encerramos aqui o Segurança em Destaque, no dia de 2 de novembro de 2021, prometendo estar novamente no dia 9 de novembro, recordando que o tema será formação e atuação do bombeiro civil, com o nosso convidado William Rana Fares, e às 11 horas da terça-feira. Então, uma boa semana a todos, muito obrigado pela audiência de hoje, e todos descansem em paz. Obrigado. Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa.
Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas, cursos de formação, reciclagem, operacionais e administrativos. Excelência, formação profissional. AF Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. Sempre com você, personalizando tuas ideias, fazendo teu sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre com você.